que o imóvel de mais alta renda, se a pessoa não pode comprar um imóvel de 200 metros, ela acaba comprando um de 180 metros. Mas ela tem condição de comprar um imóvel. O que ela não pode é ir lá e comprar um de 43 e querer reduzir para 38, porque não cabe a família dela dentro daquela casa. Então, ela não consegue. Então, outra característica é que o pessoal de habitação de interesse social usa o limite da sua renda possível para a contratação, ele usa no seu limite. Então, o que é mais afetado é exatamente isso. Vocês vão ver aí que tem números, por exemplo, que deixam muito claro isso, que, por exemplo, regiões como o Nordeste, claramente as empresas migrando da habitação de interesse social para a habitação de mercado. A habitação de interesse social, além dela ficar impossível da pessoa do mais humilde poder acessar o seu bem, ele ainda tem um problema que é onde o percentual do custo dos materiais é maior, a participação dele no valor final, no valor de venda, ele é muito mais impactante do que num outro, que você tem um terreno mais caro, que você tem um material de construção uma mão de obra, afinal de contas, todos os componentes são mais caros do que o outro, que é o material mais importante. E ainda por cima, quando você trabalha com habitação de interesse social, você trabalha com volume, você não trabalha com necessariamente a margem no empreendimento. Eu queria só dar essa pincelada inicial a todos vocês, mais uma vez agradecer a presença de todos, dizer que estamos aí à disposição, independente de release, de vídeo, estamos à disposição para nos ligarem, eu, Celso, Fábio, aí, estamos totalmente à disposição, a Andressa e o Alexandre, que faz um meio de campo aí conosco. Eu queria passar para o Celso. Celso, por favor, nos conte como estão esses números aí realmente. Okay. Obrigado, Zé Carlos. Eu vou aqui compartilhar a nossa apresentação. Tá ok? Aí para vocês, olhando? Ok. Tranquilo. Bom, o Zé Carlos foi muito feliz aí nessa exposição inicial, que mostrou os números de uma maneira geral, e eu tenho a impressão que essa nossa coletiva vai ser muito parecida com a coletiva de fevereiro, né? Quando a gente percebia algumas coisas, quando apresentamos os números do quarto trimestre do ano passado, né? E quando o maior problema que a gente vê que a gente vem enfrentando, né, além da pandemia, além da economia, continua sendo o aumento do preço dos insumos, né? Hoje já dá para perceber muito mais isso. Agora, de toda forma, né, o que eu vou mostrar para vocês também é a aderência do mercado comprador. Tá? Nós estamos vendendo, né, mais do que vendíamos, significativamente mais. Lembrando que a nossa consolidação de números, ela abrange aí 20 capitais e 150 cidades, né, as maiores regiões metropolitanas do país, e que nós estamos no nosso sexto ano desse projeto de indicadores imobiliários nacionais. E dessas praças, dessas cidades, dessas capitais e dessas cidades, 2/3 delas, 2/3, a gente vê um aumento significativo das vendas, né? Mas os números em geral, comparando com o ano passado, né, comparando com o quarto trimestre de 2020, né, que o Zé Carlos comentou, os lançamentos se reduziram 58%. Isso é natural uma redução de lançamentos no primeiro trimestre do ano em relação ao quarto do ano anterior, mas a gente vai perceber que houve, vamos dizer, há alguns fatores aí que mostram que essa relação entre lançamentos e vendas vem se acentuando aí em função do aumento dos insumos, né? Em relação ao primeiro trimestre do ano passado,
nós crescemos os lançamentos em 3,7%, crescemos as vendas em 27,1%, e a oferta final, né, que o Zé Carlos comentou, que são os empreendimentos, são as unidades não vendidas de empreendimentos na planta, em produção e prontos, ela caiu 14,8% em relação ao ano passado. Aqui está o total de lançamentos que nós tivemos. A única região onde os lançamentos foram reduzidos em relação ao ano passado foi a região sul, desculpa, a região norte, 55%, e a região sul, 20,7%, e um pequeno crescimento na região nordeste e na centro-oeste, e na região sudeste, um crescimento acentuado. Vale dizer que, mesmo assim, essas 28 mil unidades lançadas, além de serem maiores do que no primeiro trimestre do ano passado, elas são maiores também do que o segundo trimestre, porque o segundo trimestre do ano passado foi onde houve o maior impacto da pandemia, né? Passamos com os estandes fechados e outras coisas que aconteceram no início de 2020. Aqui estão os números absolutos, né? Um grande crescimento na região sudeste, não só em São Paulo, mas também em outras capitais da região, né? E aqui mostra que nós, nos últimos 12 meses, fechados aí em março de 2021, nós acumulamos o lançamento de 169 mil unidades nas nossas pesquisas consolidadas, né? Nós tivemos aqui o ano passado, tanto no final de 2019, como no primeiro trimestre ou segundo trimestre de 2020, nós tínhamos um acumulado de lançamentos de 188 mil unidades. E isso, quando a gente olha aí no acumulado até março de 2021, cai para 168 mil unidades. Aqui são os lançamentos por região, né? E nós vamos passar a falar de vendas, né? Esse, sim, muito significativo, que mostra a aderência do mercado e mostra que, a par de estarmos atravessando um período de aumento de insumos que a gente já esperava que nesse primeiro trimestre tivesse sido resolvido, né? Nós já estamos aí no final de maio e os aumentos continuam a aparecer nas nossas empresas, nos nossos mercados, né? Nós vendemos, né, no primeiro trimestre 53 mil unidades nos nossos mercados, e vocês podem olhar, né, que, em detrimento dos lançamentos, a região que menos subiu as vendas foi a região sudeste, né? Mas nós tivemos um crescimento, vamos dizer, um crescimento significativo nas regiões nordeste e na região sul, né? Mas o que vale dizer para vocês aqui é o seguinte: quando a gente trabalha com pesquisa, quando a gente trabalha com esses levantamentos, o que é importante para nós, né, para a Brain, para a CEBIC, é a tendência do mercado, né? E se vocês imaginarem que nós computamos aí 53 mil vendas de 1º de janeiro a 31 de março, vocês vão ver que nós praticamente nós estamos muito perto do movimento do terceiro trimestre do ano passado, né? Relembrando uma máxima do mercado imobiliário, que os trimestres funcionam da seguinte forma: o trimestre mais forte é o último do ano, o segundo trimestre mais forte é o segundo do ano, o terceiro trimestre mais forte é o terceiro do ano e o mais fraco é o primeiro trimestre do ano, né? E mesmo sendo o primeiro trimestre, que nós estamos aqui apresentando para vocês, as vendas de 53 mil unidades, elas não só são maiores 27% do que foram no primeiro trimestre de 2020, são maiores do que o segundo trimestre e quase que alcançam o terceiro trimestre do ano passado, né? Aqui em números absolutos, né, nas diversas regiões do país, né,
vocês podem ver que o crescimento é significativo, né? Olha o crescimento de vendas no Nordeste. No primeiro trimestre do ano passado, vendemos 6.600 unidades. No primeiro trimestre desse ano, 10.100 unidades. É muita unidade vendida e acumulamos aí, né, nesses últimos 12 meses, a venda de 207 mil unidades. Se vocês lembrarem, eu e o Fábio, quando apresentamos, né, a gente já falava na apresentação do último trimestre do ano passado, no mês de fevereiro, né, a gente falava que esse ano a gente deveria ultrapassar as 200 mil vendas em 2021 nessas praças, né? E nós já ultrapassamos, no acumulado de 12 meses, o número de 200 mil unidades, o que é bastante significativo, né? E tenho a impressão que nós vamos ter um ano de 2021 surpreendente, né? Independentemente dos efeitos nefastos que tem feito o aumento dos insumos, né? Em todas as regiões a gente sente um aumento, em algumas um pouco mais, em algumas um pouco menos, né? E vocês vejam a defasagem de lançamentos e vendas, né? Ela cresce cada vez mais. A gente costuma, em economia, chamar isso aqui de boca de jacaré. Parece que a boca de jacaré continua abrindo, né? Quando a tendência no mercado comprador, como é o nosso, seria a boca do jacaré estar fechando, né? Seria os números de lançamentos estarem mais próximos dos números de venda. E, finalmente, a oferta final, né? Tínhamos, no final do primeiro trimestre do ano passado, 180 mil unidades não vendidas, né? Passamos o ano aí, fechamos o ano com 177 mil unidades não vendidas e fechamos o primeiro trimestre, em 31 de março de 2021, com 153 mil unidades, né? Esse é o efeito que é indesejável, né? O Zé Carlos já comentou isso, né? Vocês podem ver que a redução ela é em todas as regiões do país, né? O que dá aí uma redução do primeiro trimestre desse ano para o primeiro trimestre do ano passado de quase 15% e de pouco mais de 13% em relação ao último trimestre de 2020, né? Aquela conta que a gente sempre faz, né? E que há alguns anos nós demoraríamos 15, 16 meses para escoar o estoque de unidades não vendidas, aquela conta já está perto de 9 meses. Ou seja, se a gente pegasse a média do que vendemos nos últimos 12 meses, né, e fôssemos trabalhar com o número de unidades disponíveis, em 9 meses esse estoque estaria escoado, né? Falar um pouquinho do Casa Verde e Amarela, onde a gente percebe bem o efeito do aumento de custos nos lançamentos, principalmente na região Nordeste, mas também na região Norte e na região Sul, né? Ou seja, a oferta de produtos do programa Casa Verde e Amarela, apesar de ter atingido aí 55,6% das unidades ofertadas no primeiro trimestre de 2021, a gente percebe que está havendo uma migração para outros mercados, né? Nas vendas, né, essa percepção é menor, porque você também tinha uma oferta estocada do último trimestre do ano passado. A gente percebe que continua vendendo bem os dois tipos de produto, tanto os demais padrões quanto Minha Casa Minha Vida. Lembrando que 55,6% das unidades ofertadas nestes mercados, é do programa Casa Verde e Amarela, e 51,5% das unidades comercializadas é do programa Casa Verde e Amarela, né? A gente sempre repete, né, que nós estamos falando de 20 capitais e de 150 cidades, né? E a dependência do mercado imobiliário nacional do programa Casa Verde e Amarela, segundo o feeling nosso da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e da BREM, né, chega a 75% do mercado, né?
Nós temos mercados que são altamente dependentes do Casa Verde e Amarelo, principalmente os mercados do Norte e do Nordeste. Em algumas praças passa de 90% a dependência do programa Casa Verde e Amarelo, né? E, finalmente, aqui, a oferta final, que dá para se perceber também que a oferta de produtos do Casa Verde e Amarelo está se reduzindo em relação aos demais padrões. Tudo isso, né, sem querer ser repetitivo, mas a gente vem percebendo isso no decorrer das apresentações, principalmente realizada em fevereiro e agora essa que a gente está realizando em maio, o efeito do aumento dos preços no Casa Verde e Amarelo. E também, sem querer ser repetitivo, né, tentar explicar para vocês o porquê, né? O Zé Carlos passou rapidamente por isso. No preço do Casa Verde e Amarelo, o custo de construção é muito maior quando a gente faz uma relação do custo de construção dos demais mercados com o preço de venda, né? No Casa Verde e Amarela, às vezes, 2/3 do preço, de 60% a 2/3 do preço, é o custo de construção. Então, se você tem um aumento de materiais que é significativo, como vem sendo nos últimos tempos, né? O Fábio vai mostrar isso para nós, né? Você tem vamos dizer, os empresários começam a pensar mais, eles começam a recuar um pouco, porque nós estamos trabalhando ainda com números de limites regionais e com números de limites do programa do ano de 2016, né? E o produto começa a não caber no bolso das pessoas, né? Então, esse efeito que a gente vê do aumento de materiais, apesar de um mercado bastante aderente na demanda, né, está afetando bastante, está afetando significativamente o mercado do Casa Verde e Amarelo, né? Eu agora vou passar para o Fábio, que o Fábio vai falar um pouco sobre a evolução dos preços e trabalhar um pouco aí com esses números que nós temos da sondagem que é feita pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria. Fábio, por favor. Bom dia a todos, né? Prazer estar aqui novamente com o presidente Zé Carlos, com o Celso Petrucci. Alessandra, se você puder descompartilhar. Celso, você pode descompartilhar para eu compartilhar por aqui, para poder ir mostrando e apontando, né? Obrigado. Bom, uma coisa que seria esperada com o movimento que tanto o Celso quanto o presidente Zé Carlos comentaram, e o presidente Zé Carlos destacou muito na abertura, foi que, como no passado nós tivemos recorde de vendas, em 6 anos foi o melhor ano de vendas da história da pesquisa da CEBIC-SENAI, e nós tivemos uma queda de lançamentos com um patamar de estoque, de oferta muito baixo, era esperado que o primeiro trimestre deste ano nós tivéssemos um boom de lançamentos. Então, ainda que os lançamentos tenham crescido um pouquinho, como apontou o Celso, 3,7% mais ou menos, o normal era que eles crescessem bastante, até porque faltou tempo para lançar tudo que ficou represado em abril, maio, junho do ano passado. O segundo semestre acelerou, não deu tempo de apresentar, de lançar, isso teria que estar lançando agora. E muito da nossa análise para o lançamento está crescendo apenas pouco, é por causa do preço e basicamente do aumento dos insumos. Vejam que a linha em verde mostra a evolução do INCC. Considerando a base de dados da nossa pesquisa, né, ela tem março de 2017. O indicador aqui em azul era os preços dos imóveis vendidos. Aquele estoque de 180 que caiu agora para 153 mil unidades. Vejam que março do ano passado, depois de um período finalmente longo, com o crescimento do mercado em 2019 em especial, a diferença acumulada desde o começo de 2017 era uma diferença real de quase 10 pontos percentuais.
O INCC acumulado estava lá registrando mais ou menos 112 e os preços em 120. Então, desculpa, eu falei 10, era uma diferença de 7. 112, 113 para 120. Olha o que aconteceu. O preço dos imóveis andou um pouquinho de lado e começou a se recuperar de novo a partir de agosto, mas o INCC explodiu. E agora, depois de 4 anos, ele volta a estar acima do acumulado do preço dos imóveis. Então, isso aqui é muito preocupante, porque o custo que tinha finalmente começado a ser reposto nos preços de venda começa a ficar para trás. Se nós considerarmos a diferença positiva de 7 pontos percentuais que tínhamos em março do ano passado para a diferença negativa de 4 pontos percentuais agora, equivale a 11 pontos. Uma diferença muito significativa. E ela decorre, não é porque o preço dos imóveis até não aumentou nesse período, eles não caíram, mas ela decorre porque nós vemos que na sondagem realizada pela CNI-CEBIC, nós vemos que no primeiro trimestre a falta de insumos é o principal problema de longe. Se nós pegarmos uma série histórica de 2015 até o primeiro trimestre desse ano, vejam que o menor patamar foi lá ao redor de 5% das empresas, né, destacando o problema dos insumos, e agora simplesmente não há comparação histórica com o peso que desde o terceiro trimestre do ano passado o aumento dos insumos tem causado como preocupação máxima na vida de qualquer empresário. Vale lembrar que o INCC acumulado até abril é o maior da história do Plano Real, né? O aumento do preço dos insumos para a construção civil acumulado nos últimos 12 meses é o maior do Plano Real. E, basicamente, se nós entendermos que o INCC total foi de 12,99 nos 12 meses encerrados em abril desse ano, sendo que o INCC mão de obra foi de apenas 2,94, os materiais aumentaram quase 30%. Então, não é que o INCC está pesando, o INCC insumos, materiais e equipamentos está pesando de uma maneira ultra desproporcional. Isso pode, inclusive, estar indicando que a construção civil, que foi no ano passado a principal responsável pela geração de emprego com carteira assinada no Brasil, inclusive no primeiro bimestre desse ano, continuava sendo de longe o principal setor gerador de empregos com carteira assinada, mais de 40 mil postos de trabalho por mês. Em março já caiu para 25 mil. E isso ainda é cedo para afirmar com absoluta certeza, mas nós, quando conversamos aqui com a CEBIC, com as empresas os diferentes sindicatos associados à CEBIC, como o próprio Secov São Paulo, e que a Brain conversa nas diversas pesquisas, identifica uma postergação da decisão de lançamentos pela dúvida se o número vai fechar. Porque se os preços de insumos continuarem subindo dessa maneira, pode ser que aquilo que hoje teria viabilidade não terá viabilidade no momento da entrega. Em especial, como tanto o presidente Zé Carlos quanto o Celso comentaram, o Casa Verde e Amarela, claramente reduzindo a sua participação, com empresas testando um pouco os demais setores. E isso é corroborado pelo aumento fortíssimo do financiamento SBPE e pela queda do financiamento do FGTS no acumulado de janeiro a março desse ano. Então, a grande preocupação do setor, e que isso impacta na economia nacional, é a postergação de lançamentos pelo receio do aumento de custos e que já se reflete numa redução da contratação de empregos com carteira assinada no Brasil.
Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Celso. Eu acho que deu para vocês terem aí um panorama geral de como é que foi esse primeiro trimestre de 2021. E nós estamos aqui à disposição, Alexandre, se alguém queira fazer alguma pergunta, mas enquanto que não entra alguém aí, eu queria só reforçar isso, né? A grande preocupação nossa, tentando botar uma linguagem bem econômica aqui, a oferta e a demanda dos materiais, elas estão descoladas. Você não tem oferta suficiente para atender o mercado, principalmente o aço. E daí o que acontece? Você não sabe qual é o preço real. Ele não estabilizou. Você veja que o dólar chegou a reduzir, no entanto, você não reduziu os preços, muito pelo contrário. É todo mês uma tabela nova. Então, o que é importante nisso? Tem duas formas de você ajustar. Ou você reduz a demanda por materiais, que é uma redução da atividade, e você equilibra com a oferta dos produtos, ou você dá um choque de oferta para poder manter o nível da atividade e poder não dispensar ninguém. Então, é isso que a gente tem batido, é isso que nós temos conversado com o governo, no sentido dele. O governo não tem estoque regulador, mas ele tem caneta para reduzir barreira técnica e reduzir imposto de importação. Que bom que vocês estão aqui, Chiara e Circe. Eu vou começar pela Chiara, né, Chiara? Por favor, pode falar. Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Chiara. Então, Zé, eu queria que você comentasse um pouquinho mais, né? Vocês estão aí com essa visão que o aumento de custos dos insumos pode desestimular lançamentos, visto que existe um risco de a conta não fechar, a conta da produção. Mas o Celso falou também que o ano pode ser surpreendente em termos de vendas, né? Que o acumulado aí de 12 meses, o número de unidades chega arredondando 207 mil. Eu queria uma projeção de vocês para lançamentos e vendas no acumulado do ano diante dessas duas forças aí. Olha, depois eu peço para o Celso e para o Fábio complementar. Eu, pessoalmente, acho muito difícil essa informação, Chiara. Pelo seguinte, você veja, as empresas estão muito ressabiadas porque elas venderam, por exemplo, o ano passado. Isso também pode ser um fator de migração para a habitação do mercado, porque quando você tem o Casa Verde e Amarela, o teu contrato é preço fixo, você não tem reajuste. Então, todos aqueles imóveis que foram vendidos no ano passado, pressupondo uma inflação de 3,5%, que era o que a gente tinha acumulado em 12 meses até maio, virou quase 20% agora. Então, o preço que eu vendi consegue absorver esse aumento de custo? Então, tem muita empresa que está muito temerosa de poder lançar. O que a gente acha é que ele migra, sim, para outros produtos com mais margem e com mais, principalmente, maleabilidade, porque daí eu posso aumentar, eu posso recuperar o preço, e aquilo que eu falei. As pessoas, ao invés de comprar um imóvel mais bem localizado, vão comprar um imóvel mais mal localizado, vão comprar um imóvel de tamanho menor. Quem sabe você começa uma tendência de lançamentos de imóveis menores. O que acontece é que é um turbilhão hoje que a gente está vivendo, um desarranjo total em toda a nossa cadeia, que é muito difícil, eu vou dizer, afirmar e seguir. O que na minha visão, vai acontecer? Muita aposta. Aposta que ganha e aposta que perde, né? Então, assim que eu vejo. Mas o mercado está comprador. E isso quer dizer que vai ter que ter lançamento, é lógico. Nós já estamos aí com 8 meses, 8,9, se não me engano, de oferta disponível. Você pense bem, 8,9, um ciclo de 24 meses, isso é o mínimo. Bom, você está falando que 1/3 do tempo você vendeu tudo, né? Então, vou dizer, é muita velocidade. Então, poxa, não dá para nós continuarmos desse jeito, não. Tem que ter alguma coisa, e por isso que a gente aposta na sensibilidade do governo. Celso, você queria complementar, Fábio? Não, vamos dizer, só para falar para a Chiara, é o seguinte, que esse ano será melhor que o ano passado. Eu acho que o primeiro trimestre já mostrou que, principalmente em termos de venda, Chiara,
como nós já acumulamos mais de 200 mil unidades vendidas, nós, muito provavelmente, vamos ter mais de 200 mil unidades vendidas quando fecharmos o ano. E já será o melhor ano desde 2016 no nosso projeto de indicadores, né? E eu acredito, né, é uma crença minha, e tenho sentido isso também aqui no mercado de São Paulo, que os empresários que trabalham com Casa Verde e Amarela, eles ganharam muito em produtividade, em tecnologia nos últimos anos, tá? Eles têm feito verdadeiros milagres, né, para combater esse aumento dos insumos, né? Eu vou manter, né, o Zé Carlos está dizendo que é muito difícil, eu concordo que é muito difícil, né, mas eu vou manter o que nós falamos lá em fevereiro. Tá? Um crescimento de mercado tanto em lançamento quanto vendas, lembrando que em lançamento ano passado nós fomos muito fracos, né? Fomos muito bem em vendas, mas fomos fracos em lançamento, entre 5% a 10% em número de unidades, né? E lembrando aqui o nosso companheiro aqui, o Avelar, né? Nosso companheiro está lembrando uma coisa aqui, né? Vocês viram quando o Fábio mostrou o slide de aumento de insumos e aumento de mão de obra, né? Que a mão de obra vinha muito, vamos dizer, muito ponderada durante os últimos 12 meses, né? Já não é o que está acontecendo agora nos dissídios, né? Os dissídios estão puxando a mão de obra um pouco para cima e isso vai passar a afetar também o INCC daqui para frente, né? É isso. Complementando, né? Oi, Chiara. Oi, gente, desculpa, Fábio. Celso, agora só para não ficar dúvida, quer dizer, cresce, tanto lançamentos quanto vendas crescem em torno de 5% a 10%, só que, pelo que eu entendi, vocês acreditam que muda um pouquinho a proporção Casa Verde e Amarela e médio alto padrão. Provavelmente, essa migração... Desculpa, Chiara, essa migração que já está... reduz um pouquinho, tá? Isso, essa migração que já está acontecendo, né, de financiamento do Fundo de Garantia para o SBPE, né, o Fábio deu um indicador aí, né, o SBPE financiou em março, foi o recorde histórico de financiamentos, né, 18,35 bilhões, foram 80 mil unidades, né? Lembrando que, quando a gente fala do SBPE, nós estamos falando de financiamento para produção, financiamento para imóvel novo e financiamento para imóvel usado. Está muito ativo o financiamento para imóvel usado, mas se você olha, os três estão crescendo e estão acompanhando o que a gente percebe aí nas vendas. Então, esta migração, por exemplo, que eu mostrei no Nordeste, de lançamentos do Casa Verde e Amarela para demais mercados, é possível que continue acontecendo, né? É possível que continue acontecendo, mas, mesmo assim, eu acredito, né, num crescimento aí de mercado em 2021, quando a gente fechar e comparar com 2020. E acredito também, complementando, que, em termos percentuais, pelo menos, Chiara, o mercado de lançamentos vai crescer mais do que o mercado de vendas, né? Porque a base de comparação ela é menor, né? E outra coisa, existe ainda um volume muito represado de empresas que estão com projetos aprovados, né? Então, quando as empresas elas suspenderam ou postergaram alguns lançamentos, chega um determinado momento em que ela tem que colocar na praça esse projeto, porque uma empresa de incorporação, construção, quando ela começa a ficar sem estoque, ela tem que escolher, ou ela vai reduzir de tamanho, ou ela começa a lançar, né? Porque até comprar um novo terreno, o presidente Zé Carlos comentou, né? O ciclo é longo. Sim. Então, se ela for em busca de um novo terreno, para aprovar projeto, prova na prefeitura, etc., para lançar, ela corre o risco de ficar um período muito grande sem o que lançar, né? Então, a gente também tem que olhar que nos últimos 12 meses, o que entrou de dinheiro no caixa dessas empresas, em todo o Brasil, é algo muito positivo, porque elas venderam muito bem. O nosso setor foi dos mais resilientes, tanto que gerou muito emprego. Ou seja,
o caixa, a saúde financeira das empresas está muito positivo. O que eles colocaram o pé no freio para lançamento foi pela incerteza de como calcular o preço para o novo lançamento. E, em especial, as do Casa Verde e Amarela, que estão avaliando. Puxo um pouco e saio do Casa Verde e Amarela e mudo o produto, aumentando ele um pouquinho, porque eu queria fazer um de 43 metros e agora vai ser um de 48, para que ele caiba também no gosto de determinado consumidor. É esse produto, é esse ajuste final que está sendo feito agora. Mas nós acreditamos que o lançamento esse ano crescerá percentualmente acima até das vendas. José Carlos, tem um comentário aqui no chat que eu acho bom a gente esclarecer. Se a gente poderia incorporar a análise de unidades devolvidas às construtoras. Já está incorporado na nossa metodologia, tá? A nossa metodologia, os números que nós apresentamos, são de vendas líquidas, ou seja, são as vendas que foram feitas no trimestre, menos os distratos ou as unidades que foram devolvidas. E isso em todos os mercados, a gente utiliza a mesma metodologia. Foi boa essa, né, Celso, que você acabou de responder aí. Desde a época lá do auge do distrato, né, que a gente passou a incorporar isso, porque teve mês que naquela época chegou da venda negativa, né? Tinha mais devolução do que venda. São vivências que a gente acaba tendo. Eu queria passar, então, para o Circe. Pode ser, Circe? Oi, pessoal, bom dia. Zé Carlos, Celso, Fábio, prazer falar com vocês. Me ouvem bem? Muito bem. Otimamente bem. Tenho algumas perguntas sobre a situação, portanto, do mercado imobiliário dentro do Casa Verde e Amarela. Eu vou fazer as duas primeiras, depois eu faço mais algumas para concluir o raciocínio. Vocês mencionaram que existe essa migração de projetos do Casa Verde e Amarela para os patamares acima de mercado, né? Que é uma forma de se fugir dessa compressão de margens, já que o programa tem um teto em termos de preços. A pergunta nesse caso é a seguinte: essa é uma solução sustentável? Porque esse público é um público com a renda também limitada. Eles conseguem acompanhar esse aumento de preços dos imóveis fora do programa? E também pergunto, junto com isso, se existe hoje uma conversa da CEBIC com o governo federal com possível interesse em ajustes no programa, ajuste nos tetos de preços praticados. Circe, deixa eu te dizer. O que provavelmente vai... O fundo de garantia não está com sobra de caixa para poder ampliar o volume de financiamento. O que hoje está acontecendo é que mesmo, vamos dizer, o faixa 3, aquela parte que está ali no limite, entre caderneta e poupança, muito o próprio caderneta de poupança já faz esse financiamento. O que está sendo trabalhado é uma mudança na curva de subsídios, que é torná-la, essa curva, mais aderente à renda das várias regiões. E, por conseguinte, ela extingue o limite do faixa 1,5. Faixa 1,5 ele acabaria. É o que a gente tem de informação, tá, Cícero? Não sei até onde que isso já andou. Mas vamos dizer que acabaria esse faixa 1,5 e você criaria um novo faixa 1, que é assim, um faixa 1 com financiamento, um faixa 1 FAR, né? Então, seriam duas modalidades de faixa 1 que teria um determinado teto de renda. E aí, nesse caso, isso aí haveria um limite de teto para essa faixa intermediária, mas não para o programa como um todo, por causa dessa dificuldade que eu te digo. Houve muito saque, houve muita... Você quer ver? Eu não tenho de cabeça aqui o número exato, mas o ano passado, quanto que cresceu o financiamento SFH, Celso? Uns 40%? Uns 40%. Por aí. O FGTS deve ter sido reduzido em 10%. O maior mercado no Brasil... 5, mais ou menos, Celso. 5%. Agora, você veja uma coisa. Nós temos 90% do nosso déficit até 3 salários mínimos, que é o faixa do Casa Verde e Amarela. Esse reduz e o outro sobe. Não tem muita lógica.
É claro que falta recurso para financiar a casa da habitação de interesse social. Só que, como você está limitado a um orçamento, e esse orçamento está limitado ao que tem de disponível, então todos esses saques que houve, que foram para consumo e evaporaram literalmente, né? Nesse instante faz falta para a gente gerar emprego bom, que tem encadeamento de 97 setores que são beneficiados. Tá? Deixa eu complementar aqui sobre a sustentabilidade. Eu tenho a impressão, Circe, que é uma solução sustentável enquanto se mantiver a taxa de juros do crédito imobiliário. Tá? Vamos pensar o seguinte: a Selic subiu 2/3. A Selic saiu de 2,25 e foi lá para 3,75. A taxa do crédito imobiliário do SBPE continua a mesma. E, pelo jeito, vai dar para suportar essa taxa até o final do ano. É isso que tem proporcionado, e as modalidades de financiamento, que são muito acessíveis para a população de baixa renda, é isso que tem proporcionado essa migração de financiamentos do Fundo de Garantia para o SBPE. Então, essa solução vai ser sustentável à medida que os financiamentos do SBPE mantiverem a sua taxa de juros e mantiverem as suas modalidades de financiamento, que, por vezes, está mais barato tomar dinheiro no SBPE do que no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ok? Ok. E Zé Carlos, você pode dar um pouco mais de cor nessa questão, nessa proposta de mudança na curva de subsídios do programa? Essa é uma proposta que já está em andamento, vocês que levaram para o governo, partiu deles, como que isso está sendo feito? Deixa eu te dizer, não partiu de nós tivemos uma reunião que eles nos mostraram, uma ou duas reuniões, que eles nos mostraram o que eles estavam pensando, nós fizemos algumas críticas, tá, a respeito disso, porque assim, o que eles estão procurando? A distribuição do recurso oneroso do Fundo de Garantia é feito em função do déficit habitacional. Então, você distribui para o Brasil determinado percentual do financiamento do Fundo de Garantia em função do déficit habitacional. Porém, o que acontece? Quando você não tem a curva de subsídios aderente, você cai numa encruzilhada que é o Norte, se não me engano, tem estados do Norte que conseguiram usar 2% do que estava disponível para eles. Porque o Norte tem uma característica muito especial. O custo é alto e a renda é baixa. E aí você não casa uma coisa com outra. Então, o que eles estão querendo, pelo nosso conhecimento, é juntar uma série de variáveis. Uma relação de despesa com renda daquelas famílias, o tamanho do imóvel, uma série de, vamos dizer, o valor financiado, uma série de comprometimento de renda, uma série de variáveis em que você cria uma espécie de um algoritmo e aproxima esta curva de subsídios à curva real da renda das pessoas. Não é da renda só, da condição das pessoas, porque existem locais que nem, vamos dizer, você pega a região norte de novo, você tem locais que o custo é altíssimo, né? Você imagina que quer fazer uma casa no interior do Amazonas, subir na época da cheia com o rio daquele de balsa levando brita lá e coisa desse tipo. Não é muito fácil. Só que a renda é baixa. Então, o que está tentando é fazer esse ajuste. Logicamente que isso acaba virando um trabalho meio de Robin Hood. Então, tem lugar que prejudica, e isso vai e volta, para tentar fazer de uma forma que as implicações sejam as mínimas possíveis, mas que você atenda, sim, de poder financiar na proporção do déficit habitacional. O que a gente sabe é isso, o que a gente participou é isso. Nada além disso, tá? Vocês. E então eu quero complementar essa questão do Casa Verde e Amarela, porque vocês estão aqui relatando uma migração de projetos do Casa Verde e Amarela para as faixas de mercado, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, como você mesmo disse, né, Celso? E isso acontece poucos meses depois do governo Bolsonaro ter anunciado uma reformulação do programa, tendo divulgado bastante a questão de redução dos juros do programa, principalmente para os mercados de Norte e Nordeste.
qual foi o efeito, passado alguns meses já dessa medida do governo, eu gostaria de que vocês avaliassem quais foram os efeitos reais dessa mudança de taxa concentrada em algumas faixas de Norte e Nordeste. Elas foram, de fato, capazes de viabilizar mais projetos nessas regiões para atender a população que mais precisa? Eu vi o Celso, deixa eu tentar explicar essa e depois você me complementa. É o seguinte, Cícero, veja bem, quando a gente coloca aqui, o lançamento atual está menor, mas a venda é maior. É isso que a gente está dizendo, a venda está maior. Então, sim, isso teve efeito que as empresas saíram lançando. O que aconteceu que elas perceberam? Por uma maldade, eu vou dizer maldade, porque tem um outro componente que eu vou te expressar, que é terrível, que é a seguinte, o custo explodiu. O custo explodiu e aquele bem não cabe mais no bolso das famílias. Então, as empresas fizeram o que a partir desse ano? É uma leitura minha, até pessoal, depois eu até peço a opinião do Fábio e do Celso aí, se concorda ou se não concorda, porque é uma coisa que você está colocando, a gente não conversou entre nós sobre isso. Pode ter a opinião divergente totalmente. Então, eu vejo o seguinte, lá atrás, poxa, baixou a taxa de juros para o Nordeste, vamos vender, lançamos. Veio o aumento impactou em aumentar o preço. Aumentar o preço, as pessoas não têm renda. E aí acontece um fator, muita maldade, que é assim, pense bem, se você não aumentou a renda das famílias e o preço do imóvel, mesmo que você suba ainda dentro dos tetos atuais, este complemento, quem tem que pagar é o subsídio, porque não houve aumento de renda. Em muitos casos, até uma redução de renda. Então, você está destinando o aumento de custo muito para consumir mais subsídio. E isso é terrível, porque você vai ficar com um custo médio de subsídio maior do que você tinha, provavelmente. E aí você vai reduzir o número de unidades financiadas. Sabe, Cícero? Aquilo que eu coloquei, que é o importante. Este aumento desregulou tudo. Se a gente não fizer alguma coisa em termos de retrocesso disso, tá? Nós não sabemos o que vai acontecer com esse mercado, principalmente no baixa renda, que nem eu volto só a frisar. O de média e alta renda, eu posso reduzir o tamanho, eu posso mudar a localização, mas o baixa renda não tem para onde correr. Celso, quer complementar? Primeiro, essa informação que o CIS pediu, eu não tenho em mãos, tá? Tá. Se a gente comparar os financiamentos de agora, dos últimos meses, em relação ao que acontecia, se houve vamos dizer, um efeito que o governo esperava. Eu imagino que sim, porque, como você disse, nós estamos vendendo mais. Tá? Agora, Circe, está muito difícil para o pessoal que opera com Casa Verde e Amarela trabalhar nos mesmos limites e nas mesmas faixas que trabalhava lá em 2016. Outubro de 2016 foi a última adequação. E nós sabemos que não basta você aumentar o limite para que isso, vamos dizer, se equilibre. Né? Eu vou pedir para o Fábio. O Fábio tem um bom exemplo. O Fábio é de Curitiba, só para lembrar, a sede da Brenner lá em Curitiba. O que está acontecendo na região metropolitana de Curitiba. Eu acho que dá para ilustrar para vocês o que deve estar acontecendo em outras regiões. Obrigado. Circe, o que tem acontecido é o seguinte, né? Então, o Celso comentou, desde 2016, final de 2016, o teto do Casa Verde e Amarela é o mesmo. Em São Paulo, aumentar o teto pode ajudar a resolver parte do problema. Dentro de Curitiba ou dentro de Fortaleza, aumentar o limite superior do teto pode ajudar. Mas para a quase totalidade dos municípios, aumentar o teto não vai resolver, porque vai cair na situação que o presidente Zé Carlos comentou. A renda das famílias não mudou. Cidade de Curitiba, o teto atual é R$215 mil. Região metropolitana de Curitiba, o teto é R$190 mil. Aí você tem uma cidade como Fazenda Rio Grande, que é a que mais cresce na região metropolitana de Curitiba e uma das que mais cresce no sul do Brasil em termos de população. O Casa Verde e Amarela é vendido por R$115 mil.
Mas o teto é 190, mas se vende por 115. Porque essa é a renda das famílias que moram lá. Aí você tem uma outra cidade, que é São José dos Pinhais, onde fica o aeroporto de Curitiba, São José dos Pinhais. Os imóveis do Casa Verde e Amarela ali são vendidos entre 170 e 180 mil reais, perto do teto. Ou seja, são vendidos por uma renda maior. Aí você vai em Colombo, uma outra cidade aqui também, são vendidos a 130 mil. Então, nós temos, no que corresponde ao mercado Casa Verde e Amarela, um determinado problema que é mais grave. Nas capitais, subir o teto pode ajudar por um período. E dado o fato de que estamos há quase 5 anos sem aumento, provavelmente vai ajudar a recompor certo equilíbrio. Mas se não mudar de alguma maneira ou o orçamento, e não se discute isso nesse momento, né? O presidente Zé Carlos que pode falar, todo mundo sabe dos limites do orçamento fiscal nacional hoje, ou seja, não existe espaço, ou para aumento de subsídio, ou para aumento de tamanho de orçamento, que não tem como fazer no momento. Infelizmente, nas grandes regiões metropolitanas e no interior, vai ficar complicado viabilizar produto Casa Verde e Amarela do que seria aí o grupo 1 e 2. Eu acho que é isso mesmo, é isso que eu acho que a gente está vendo isso aí. Eu acho que foi bem colocado, Fábio, esse exemplo aí de Fazenda Rio Grande com relação a São José dos Pinhais, né? Porque, poxa, tem limite, mas não tem renda, não adianta. É isso que eu acho que está muito claro. O que adianta aumentar o limite você em Fazenda Rio Grande, se lá, e o que adianta também aumentar o valor de venda por cada pressão do custo, 115 para 130, aí não vende nada, né? Daí a empresa faz o quê? Para de vender para a classe baixa e vai fazer para uma outra classe social. É lógico, né? A empresa não vai parar. Quem se prejudica, na prática, é a classe mais baixa. Quem mais aí, pessoal? À disposição de vocês. Circe, quer mais? Ô, Circe, desculpe, te cortei sem querer. Pode ir à vontade. Não, Zé Carlos, não cortou, não. Eu agradeço a vocês pelas respostas, ficou bem claro. Tá bom, Circe. Obrigado. Sempre junto aí, cara. A Chiara já saiu também. Bom, eu acho... Tem mais alguém? A Fernanda. Fernanda, vamos lá, Fernanda. Olá, bom dia. Bom dia, Fernanda. Eu queria rapidamente só entender como vocês acham o efeito que essa redução na oferta deve ter. Se há a possibilidade da gente ver no decorrer desse ano uma pressão de preço final, preço para o consumidor em função da redução dos lançamentos. Se isso é uma possibilidade que está aí, é uma coisa que vocês veem como possível de acontecer. E aí, claro, considerando o aumento de custos, né? Olhando tudo que está na mesa. Eu vou passar para o Fábio e para o Celso, mas deixa eu só dar uma pitada inicial, Fernando. Vamos lá. Não podemos esquecer que isso já está acontecendo. Tá? Já está acontecendo. Por quê? Porque quando você olha, a gente usa uma base 100, e aquela base 100 vem crescendo os valores, né? Então, você percebe que tem sempre o preço do imóvel, ele estava superior naquele gráfico ali ao preço do crescimento do Índice Nacional de Custo da Construção. Só que agora inverteu, o custo da construção está maior do que o aumento do preço do imóvel. Isso quer dizer o quê? Que tem margem e tem necessidade, inclusive, de crescer o preço do imóvel. Qual é o grande problema? O grande problema é que a renda das pessoas não cresceu. Então passa a correr o risco que o Fábio acabou de colocar. Não adianta nada eu aumentar o preço em Fazenda Rio Grande para 130 mil reais o imóvel, porque a renda das pessoas é 115, né? E aí você começa a ter uma redução de mercado. E é esse mercado que a gente precisa ver como é que vai estar aí na frente. Eu queria que o Celso e o Fábio complementassem isso aí. A pergunta da Fernanda, o que você colocou é perfeito, né? Fernanda, quando a gente fala de demais mercados, né, nenhuma empresa vai fazer lançamento com o preço que ela lançou há 3, a 6, a 9, a 12 meses atrás. Então, conforme vai baixando a oferta final, e vem baixando significativamente, e conforme vai crescendo a participação
dos demais mercados na nossa pesquisa, seguramente a gente vai ter um aumento de preço esse ano, porque o empresariado não vai cometer a loucura de querer lançar por preços que lançava há alguns meses atrás. Sem dúvida. Essa curva, né, Celso, a gente está até estudando agora que tem um histórico maior aí de 5 anos e meio de indicadores nacionais, CEBIC, SENAI. Nós estamos estudando como desagregar os preços do que é Casa Verde e Amarela, outros mercados. Porque, na prática, se nós estivéssemos olhando os outros mercados, que está representando um pouco mais da metade das vendas, já estaria mais deslocado, né? Então, o Casa Verde e Amarelo acaba segurando aquela curva também. Mas a gente precisava de um volume grande, de um histórico maior para poder começar a fazer essa avaliação. Então, Fernanda, a gente tem assim, bastante convicção que esse movimento já está acontecendo. Os preços estão subindo. É que quando nós vemos que nos últimos 12 meses subiram 38% os custos da construção diretamente, né? Ou o INCC subiu de 12 ou 18 ali no período, é difícil que o preço do imóvel passe em 3 a 6 meses de 1 milhão para 1 milhão e 300, ou de 500 mil para 560 mil, ou de 200 mil para 240 mil. Então, ele é um pouco mais suavizado, essa tendência de longo prazo, mas ela já está acontecendo. É isso aí. Os contratos, acho que só queria complementar uma coisa. Os contratos eles são corrigidos pelo INCC, né? Enquanto durante a construção, não? Não. Deixa eu dizer. Não vários... do Casa Verde e Amarela, estou falando dos outros. Não do Casa Verde e Amarela. Mas é o seguinte, Fernanda, é uma vez por ano, né? Não, eu digo isso só para saber assim, se hoje aumento de distrato é uma preocupação em função desse índice muito alto do INCC. Não acredito, não tivemos nenhuma, eu ao menos não tive. Não, Celso, eu também não vejo aumento da possibilidade de distrato, inclusive por causa da nova lei, Fernando. Claro. As pessoas estão pensando bem hoje em fazer a devolução do imóvel. Porque o preço que ela está, ela não vai conseguir recomprar. Acabou aquela vantagem que existia, entre aspas, no judiciário, de devolver um imóvel e receber tudo de volta. Isso não existe mais, né? E, além disso, né, Celso, também houve uma mudança na forma como as próprias empresas operam, né? Durante o boom, o setor não tinha a experiência que tem hoje. Então, o que se exige de participação do volume de entrada, de poupança durante a obra, é um valor que é muito mais firme, né? A pessoa, junto com a lei, abandonar o que ela já pagou descompensa completamente, não é uma vantagem. Então, a gente não vê problema de distrato nesse momento de maneira nenhuma. O que o Fábio está falando, Fernando, em outras palavras, é o seguinte: a experiência que nós tivemos em 14, 15 e 16 foi muito doída para as empresas. E a originação de contratos hoje ela está extremamente mais rígida, mais criteriosa do que era naqueles anos, né? Os contratos estão sendo originados de uma forma, primeiro, com muito mais comprovação de renda do que existia naquela época, e segundo, antigamente existia um carimbo de tudo que você vendia, né? Fora do Casa Verde e Amarelo, você pagar uma poupança de 20% durante o período de construção. Hoje, esses números, né, habitualmente estão chegando a 30%, 35% de pagamento durante a obra, né? Então, é uma originação muito mais responsável e os contratos estão com muito mais saúde, vamos dizer, do que eram aqueles contratos originados antes da crise lá de 16. Tá? Perfeito, obrigada. Obrigado a você, Fernanda. Queria a Márcia agora. Ô, Márcia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo bem. Eu perdi um pouco, eu entrei bem na hora que o José Carlos estava falando sobre o que é possível fazer para reduzir o preço dos insumos. Que eu peguei a parte que ele falou que o governo poderia fazer alguma coisa, mas eu perdi. Na visão de vocês,
o que a gente pode fazer para reduzir o preço dos insumos para conseguir manter os lançamentos da verde e amarela? Vamos fazer um comparativo, Márcia. Quando o dólar está especulativo, ou para cima ou para baixo, o Banco Central faz o quê? Ele compra ou vende a moeda para que ela estabilize. Tá? Nós não temos essa estabilização hoje nos insumos da construção, principalmente o aço, o PVC e alguns outros. Então, o que é a nossa proposta? Logicamente que o governo não tem aço em estoque, PVC em estoque, coisa desse tipo, mas ele tem caneta. Ele tem caneta, sim, que ele pode fazer para estabilizar, por exemplo, reduzir o imposto de importação. Por exemplo, reduzir os canais, as barreiras técnicas que foram colocadas ao longo dos anos para restringir a importação. Ou seja, a gente via comércio internacional, poderíamos estabilizar esse mercado, tá? Até para que as empresas possam saber qual é o custo futuro deles e poderem continuar lançando. Porque hoje você tem uma redução de lançamento. Um dos motivos é como que vamos continuar esses aumentos? Do mesmo ritmo? Vai reduzir? Vai aumentar? Como que é isso, né? Então, Márcio, o que a gente propõe é que o governo use, que o governo governe, que use a sua caneta para reduzir imposto de importação e derrubar barreira técnica. Okay. Só mais uma pergunta. Eu fiz uma matéria recentemente questionando o mercado sobre o impacto que a alta da Selic traria para os financiamentos imobiliários. Foi praticamente consenso entre as fontes que eu entrevistei que não deve afetar as taxas do financiamento imobiliário no curto prazo. Até o fim do ano, os bancos devem segurar esse aumento, porque eles têm uma margem para segurar. Vocês também veem dessa forma, ou vocês acham que os financiamentos podem, sim, sofrer aumento com a alta da Selic? Para aquilo, eu vou dar minha opinião, também não conversamos sobre isso, mas o Celso e o Fábio complementam. Para aquilo que se projeta uma Selic final do ano, nós não vemos muitos problemas, não, tá? Porque ainda não chega a ser uma coisa tão extraordinária. Uma Selic de 5,5 é uma caderneta de poupança de 4, tá certo? 7 vezes 5 é 3,8, né? Então, poxa, ainda não é uma coisa muito grande, ainda não é estímulo para voltar a deixar parado o dinheiro. Então, a gente entende que alguns outros segmentos vão ter impacto. Mas o mercado imobiliário ainda ele continua tranquilo, e é a visão que a gente tem conversado com alguns banqueiros. Tá, Márcia? É só... Sim, obrigada. Ratificar o que o Zé Carlos falou. E, Márcia, eu tenho a impressão que, do jeito que está andando o crédito imobiliário, e isso mostra a última publicação, divulgação da BCIP, fazendo 80, 90 mil unidades por mês, eu tenho a impressão que eles não vão mexer na taxa de crédito imobiliário, né? Eles têm um espaço grande entre o custo de captação e o custo de aplicação, né? Apesar de que aqui no chat também já apareceu uma pessoa dizendo que tem um banco que está propondo aumento de juros, né? Mas, no geral, e no que a gente ouve da ABCIP, no que a gente ouve dos bancos, é que eles pretendem suportar as taxas praticadas no último trimestre do ano passado e nesses 4, 5 meses desse ano, até o final do ano, se a Selic realmente chegar no máximo aí de 5,5% lá em dezembro. Tá? É isso que nós temos como cenário hoje. Obrigada, gente. Obrigado a você, Márcia. Eu vi a Chiara novamente aqui. Chiara? Zé, eu fiquei com uma dúvida aqui, é só um complemento à pergunta do Cícero, que eu acabei não anotando, assim, você falou da possibilidade de criação de nova faixa 1, e uma parte seria com recursos do FAR e outra parte... Não, é assim, hoje a gente entende faixa 1 como aquele FAR, como o do FAR, certo, cara? Uhum. O que é uma questão somente de nomenclatura. Eles vão criar um faixa 1 que vai ter uma limitação, que é a renda, e nessa limitação, que eu não sei qual é o valor,
esse teto para essa renda vai ter, vamos dizer, eu não vou dar número aqui, senão acaba sendo usado. Vamos dizer, um número qualquer aí que a gente faça, esse aí é o teto, para o faixa 1. Só que dentro desse teto pode ser FAR ou pode ser financiamento FGTS. Tá? É isso que está. Eles mudaram o nome, viu? Zé Carlos, desculpa. Chiara, eles mudaram o nome para Grupo 1. Tá? Grupo 1, perfeito. Isso. Grupo 1, o Grupo 1 hoje permite você ter financiamento para a família de até R$ 1.800 de renda e permite você ter o imóvel do FAR, que são aqueles imóveis que têm mais de 90% aí de subsídio. Tá? Certo, gente. Obrigada. Obrigado a você, Chiara. Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Mais alguém, Alexandre? Não? Então, pessoal, nós ficamos à disposição de todos vocês. O nosso pessoal já está colocando todo o material disponível. Isso aqui vai ficar gravado lá no YouTube também, para quem quiser assistir posteriormente ou tiver alguma dúvida, voltem lá. Mas estamos à disposição de vocês. Amanhã, Fábio, conte amanhã que você vai estar fazendo, você com o Celso, né? Tá, falei, Fábio, antes da gente terminar. Amanhã, às 9h da manhã, nós vamos fazer aqui, a Brain vai fazer no canal do YouTube, em conjunto com a CEBIC, a divulgação de uma pesquisa nacional com 1.367 entrevistas, margem de erro de 2,5% da intenção de compra do consumidor. Fazendo um spoiler aqui, então, né, na última pesquisa, em fevereiro, nós tínhamos identificado uma intenção de compra próxima a 45%, e agora a gente tem uma intenção de compra de 42%. Então, isso, Chiara e demais que estão participando aqui, é um dos dados que nós vamos mostrar, o Celso estará no debate também, mostrando que o lado comprador, o lado do consumidor, continua extremamente aquecido, né? Em todas as regiões do país. E o que a gente vai mostrar são os tipos de imóvel que ele pretende comprar, o que tem motivado ele a comprar imóvel, que claramente a pandemia está empurrando o brasileiro a querer melhorar sua qualidade de vida, e ele enxerga o imóvel como fator central dessa possibilidade de melhoria. Por isso, a questão que fica sempre, o custo é que não pode diminuir o ímpeto que esse brasileiro quer mudar a sua vida hoje para melhor. Isso aí, que ele possa efetivamente, né, Fábio, transformar em realidade, não em sonho, aquilo que ele deseja, né? O bolso dele tem que caber no bolso dele a compra desse imóvel. Pessoal, muito obrigado a todos, tá? Vamos até a próxima, as várias ações da CEBIC. Todo dia nós temos novidade. Nos próximos dias nós estaremos provocando um debate sobre o futuro do mercado imobiliário. Nós acertamos aqui com o Celso, né, Celso? Nós vamos fazer um debate sobre isso, para onde vai o mercado imobiliário, colocando tudo isso, essa visão, que eu acho que todos vocês estão aí carentes dessa informação, mas pode ter certeza, se existe alguém que está querendo encontrar esse caminho, somos nós aqui para poder falar para as empresas, viu? Obrigado a todos, bom dia, boa semana. Eu queria só agradecer a Alessandra, agradecer o Alexandre, a Andresa, a Maiara e o pessoal aqui, os economistas aqui do Secov São Paulo, que nos ajudam aí nessa consolidação de números. Muito obrigado a todos, muita saúde para todos e para suas famílias. Obrigado, Celso. Obrigado a todos. Obrigado, e também a nossa equipe aqui interna. Obrigado, Andressa, Maiara, Alessandra, Alexandre.